Oi, gente, tudo bem? Hoje, sexta-feira à noite, dia 2 de maio de 2025. O livro é um dos melhores companheiros, né? E eu vou ler para vocês José de Alencar, Ubirajara. Vamos ver se fala ao teu coração alguma coisa. Eu vou falar sobre a sensação de se sentir preso a uma situação uma situação pendente, uma situação sem solução, mal resolvida, uma sensação de estar nas mãos de outra pessoa ou depender, sabe, da decisão de outra pessoa. Aqui surgem dois personagens, um homem e uma mulher, os dois em situações diferentes, mas que eu percebi o quê? A mesma situação de pendência, de aprisionamento, e é um aprisionamento da mente. Olha só, nós temos primeiro a Jandira, a noiva do Ubirajara, ou também ele se chama, não sei se Ubirajara é apelido, Jaguari. Ó, vou ler para vocês. Ela se sente presa ao Ubirajara, né? Uma situação pendente. Ó, o lábio de Jandira emudeceu, mas o peito soluçou. A Virgem conheceu que o amor de Ubirajara retirava-se dela e que de todo o perderia se não o defendesse. Então escondeu a dor no fundo da alma e chamou o riso a seus lábios, a alegria a seus olhos. Ela sabia que os guerreiros amam a flor da formosura, como a folhagem da árvore, e que a tristeza murcha a graça da mais linda virgem. Chefe dos araguaias, Ubirajara, não desprezes Jandira, que outrora escolheste para tua noiva. Se então ela era formosa a teus olhos, mais formosa se fará para merecer teu amor. Tu gostavas de seus cabelos negros que arrastam no chão. Ela os entrançará com as plumas vermelhas do guará, para que te pareçam mais bonitos. Seus olhos negros que te falavam, ela os cercará de uma listra amarela como os olhos da Jassanã. Sua boca, que ainda não provaste, Jandira a encherá de amor para que bebas nela o contentamento. Jandira esperou a palavra de Ubirajara, mas os lábios mudos do guerreiro não se abriram. Teu amor, Ubirajara, ficará em meu seio como a flor no vale. Jandira te dará muitos filhos e todos dignos de teu valor. Nestes peitos que te pertencem, elas os nutrirá com seu sangue, não menos guerreiro do que o teu, porque é o sangue de Magé, o maior dos anciões, depois de Camacan. Seus braços que outrora querias para a tua cintura, não servirão unicamente para te abraçarem, mas também para te servirem. Tua esposa te acompanhará por toda parte, na taba como no campo do combate. Ela cuidará de tua cabana, aprontará as mais saborosas iguarias para seu guerreiro e fabricará para ele o vinho, que é a alma da festa. Jandira é a mais bela das virgens araguaias. Seu amor fará a aventura de um guerreiro valente. Ubirajara não podia achar para si uma esposa mais fiel, nem para seus filhos outra mãe tão fecunda. Mas a noite desceu em sua alma. Só a estrela do dia pode restituir-lhe a alegria que o abandonou. A filha de Magé merece um guerreiro que tenha olhos para sua formosura. Então, a primeira pessoa, né, é a personagem que é a noiva, que é a Jandira, né?
E no centro nós temos o Birajara ou Jaguaré. Até queria ver aqui qual que é a diferença porque ele tem dois nomes, esse personagem, que é o vencedor. Ele é chamado de caçador. Relembrando um pouco, esse jaguaré, ele chegou à idade em que o mancebo troca a fama do caçador pela glória do guerreiro. Ele sai da terra dele, para ir à terra do inimigo, né? E ir lá conhecer quem é o líder, né? Do inimigo. O líder do inimigo é o Pojucã. Esse Pojucã é o segundo personagem que está em uma situação pendente, que era o mais forte, né, da tribo inimiga. E esse jaguaré, ele descobre a lança, né? Ele fabrica lanças. E ele torna as lanças dele de troncos, né, de árvores, bem fortes. Ele passa no fogo, ele afia, né, essa lança, e ele se torna bom, né? Ele treina bastante, bom no combate com essas lanças. E ele tem essa noiva, e ele chegou à idade que ele ser o melhor ali entre os dele já não é suficiente. Então ele deixa essa noiva, ele vai para a terra do inimigo. Lá ele conhece quem é o melhor daqui. É o fulano, então é com você que eu vou lutar. E ele vence. Daí ele traz, né, o líder da tribo inimigo para a terra dele, como era costume. Eles fazem uma festa, apresentam, esse é o mais forte da tribo inimiga e eu venci. E faz com que o próprio vencido declare, conte toda a história. Eu era o mais forte da minha tribo, mas chegou o Birajara, chegou o Jaguaré. Lutei contra ele e ele me venceu. E ficar elogiando ele teve que, o Pojucã, né, teve que ficar elogiando o seu inimigo diante de uma multidão de inimigos, entendeu? Então o papel dele de vencido era isso, reconhecer as qualidades do inimigo que o venceu. Ou seja, para ele era uma grande humilhação. Então, o segundo personagem é isso. A primeira personagem, a noiva, não. A única humilhação para ela é não ter participado da festa, porque ele dá uma festa, então tanto a mãe dele não participa da festa, as mulheres, na verdade, não participam da festa, né? Na festa só os homens. A humilhação dela é só ficar apartada, ficar longe, separada e à espera, né? Porque parece que ele não se decidiu, olha só. E no entanto, olha que diz, que só amanhã para restituir a alegria que o abandonou, que abandonou esse guerreiro, que venceu e no entanto parece que não está tão alegre assim, talvez porque, como diz ali que ele é o caçador, a impressão que dá que esses rompantes de alegria que ele tem, de que ele tem que vencer, ele tem que conquistar, e ele conquista, depois ele quer uma outra conquista ainda maior. Ele é um eterno insatisfeito, entendeu? Ele, enfim, não está satisfeito com nada. Então, ele está esperando que ele se sinta satisfeito com outra coisa. Daí, ele consegue essa outra coisa e ele vai buscar outra coisa. Porque aí ele já está insatisfeito de novo. Agora, o Pojucã. Vamos falar do Pojucã, que é aquele que está vencido, né?
que era o líder ali do seu local e sofreu uma grande humilhação, né? Ele foi retirado do seu lugar, ele foi vencido, né? O outro tem estratégias melhores que ele, enfim. Pojucã sentou-se pensativo à porta da cabana. O semblante, sempre grave, como convém a um chefe, cobre-se de tristeza. A noite que foge da terra, vencida pelo sol, parece recolher-se na alma do chefe Tocantins. Não é sua ferida que o faz sofrer. O bálsamo suave da embaíba sara rapidamente os golpes mais profundos e os varões tocantins aprendem desde o berço a desprezar a dor. É em seu coração de guerreiro que Pojucã sente as garras do Anhangá. O revés de ser vencido e cair prisioneiro, ele o suporta como varão forte que viu prostrados por Aresqui, no campo da batalha, os mais terríveis guerreiros. A grandeza do vencedor o consola. Resta-lhe ainda a glória de ter resistido a um braço como o de Ubirajara, grande chefe dos araguaias. Mas ele esperava que, depois de haver ornado com sua presença a festa do triunfo, o vencedor fosse generoso e lhe concedesse a honra do sacrifício. É o temor de que Ubirajara lhe recuse uma morte gloriosa e o retenha cativo que nesse momento acabrunha o chefe dos Tocantins. Ele, um guerreiro livre, que pisara outrora como senhor aqueles campos, reduzido à condição de escravo. Ele, um varão-chefe, que tinha na obediência de seu arco mais de 1000 guerreiros valentes, obrigado a reconhecer um dono. Ele, que afrontava a cólera de Tupã, quando o Deus irado rugia do céu, curvar-se ao aceno de um homem, fosse embora o mais pujante dos filhos da terra. Pojucã estremecia quando se lembrava que podia ser condenado a tão grande humilhação. Em seu terror promovia o passo com o ímpeto de fugir para sempre da tábua dos araguaias, onde o ameaçava aquela vergonha. Mas uma força invencível atava-lhe a vontade. Ele não se pertencia desde o momento em que o Ubirajara calcou-lhe a mão direita no ombro. Esse era o sinal da conquista, que prendia o vencido ao vencedor. Aquele que violasse a lei da guerra perderia para sempre o nobre título de guerreiro. O desprezo do inimigo o acompanharia aos seus nativos e a taba de seus irmãos não se abriria para o fugitivo que houvesse desonrado o nome de sua nação. Por isso, na cabana solitária, Pojucã está mais guardado do que se o cercasse a multidão dos guerreiros araguaias. Vela ele próprio em si, porque vela em sua fama. Pode o Ubirajara esquecê-lo que na volta o encontrará ali onde o deixou. Nada o arrancará da cabana, nem a necessidade de buscar o alimento para o corpo. Bem-vinda será a fome, se durar tanto que prostre seu corpo robusto e o entregue ao seio da terra, onde o guerreiro dorme o sono da glória. Além, rompe da selva o Ubirajara, que se encaminha para a cabana com passo rápido. Segue-o de perto Jandira, como a gentil corça acompanha o caçador, que roubou-lhe o companheiro. Descobrindo o chefe dos araguaias, Pojucã encerrou a tristeza dentro de sua alma e chamou o rosto à altivez dos grandes guerreiros. O chefe Tocantins não queria que seu vencedor se regozijasse de ter-lhe abatido o ânimo inflexível. O Ubirajara, ele está no meio entre a Jandira, que é a noiva, e o perdedor. O Ubirajara, ele está dormindo o sono da glória.
Ele voltou pro estado dele de tristeza, né? Porque toda vez que ele vence, ele volta a ficar triste, né? Como eu disse, né? Ele é eterno insatisfeito. Do lado esquerdo está a noiva, do lado direito está o perdedor. O perdedor, ele tem vontade de ir embora. Ele não está preso por nada. Não tem ninguém guardando a cabana dele. Ele pode ir embora a hora que ele quiser. Só que a mente dele não deixa, porque se ele volta para casa, ninguém abre a porta para ele, sabe? Porque existe uma lei, entendeu? Uma lei entre eles, né? De que se você foi vencido, você tem que aguentar até a morte. Então, o que ele quer? Morrer. Ele está desejando isso, né? Ele não quer a humilhação de ser escravo para sempre. Ele quer o sacrifício. E aí, ele está nas mãos de Ubirajara, porque o Ubirajara vai decidir a vida dele. E ele quer o quê? Que o Ubirajara decida? O sacrifício, porque para ele é a morte rápida, né? É isso que ele quer. Mas o Ubirajara pode dizer, não, você é meu, você vai ser meu escravo para sempre. E é isso que ele não quer. Entendeu? É o que ele fala, que ele já teve uma vida gloriosa, ele já andou para onde ele queria, já fez o que ele queria, ele já esteve ali naquelas terras como um líder glorioso e hoje, para ele, o melhor seria o quê? O sacrifício, a morte, uma morte rápida. Mas, talvez o Ubirajara decida, não. O Ubirajara colocou a mão no ombro dele, você é meu. E aí, engraçado que tem uma frase aqui que diz que o Pojucã tirou o Ubirajara da noiva dele. Eu pensei assim, como assim? Porque o Pojucã é o que está na mente do Ubirajara agora. O Ubirajara só pensa no Pojucã, quer dizer, ele só pensa em outro homem, ele não está pensando em se casar com a Jandira, ele está pensando nesse outro homem, ele só fica pensando nesse outro homem. Então, por isso que, de alguma maneira, de certa maneira, esse Pojucã, esse homem, ele separa o guerreiro da noiva dele, entendeu? Porque no outro dia ele vai pensar o quê? No Pojucã. E no outro dia também, no Pojucã. Se ele não decidir fazer o sacrifício, né? Se não deixar. E aí, desses dois personagens, eu pensei o seguinte, muitas vezes nós estamos presos pela mente às situações, sabe? Muita gente, sei lá, às vezes está no emprego ruim, está lá porque quer, pode sair do trabalho. Está em um relacionamento abusivo, pode sair do relacionamento abusivo. Está em uma situação de sofrimento, pode voltar para casa, pode pedir ajuda, mas tem medo que as portas se fechem, né? Está esperando eternamente por alguma coisa, sabe? Pode encerrar essa espera, encerrar esse sofrimento. Uma situação, ou essa situação daquela que espera eternamente, ou a situação desse também que espera que o outro decida a sua vida. Igual ele diz, não tem nada me prendendo, mas a minha mente me prende a essa situação. Enquanto o outro dorme, né? E é o eterno insatisfeito, as duas pessoas ali do lado, presas, né? Mentalmente, né? A esse eterno insatisfeito. Eu achei bem interessante isso.
E às vezes as portas se fecham mesmo, né? Mas eu acho que cabe sempre a você não aceitar aquilo ao qual te foi sentenciado, mas lutar sempre, sabe, por uma vida melhor, lutar pela sua felicidade, não se colocar em situações humilhantes nas mãos das pessoas, e lutar pela sua liberdade, por sua felicidade. Achei bem interessante esses dois personagens, por isso que eu trouxe para vocês e também porque eu tô gostando bastante. Eu gosto desse autor, do José de Alencar. Foi um dos primeiros livros que eu gostei, que me fez gostar de literatura, foi através dele. É isso. Então, assim, perceba se você está preso a alguma situação, dependendo de outra pessoa, sabe? Em alguma situação, sei lá, humilhante, né? E que você se liberte disso. Eu acho que cabe a você a escolha, não ao outro. Tchau, Deus abençoe você.